Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Pastor, qual o texto que nós vamos ler hoje? Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 1, 57 a 66. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: Seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Que maravilha! Nós lemos o texto anterior, vimos aí que a boca dele ficou presa, não pôde mais falar, ficou mudo. E agora então o Senhor mostrando todas essas coisas. Que lindo! A gente tem um fato que acontece anteriormente a isso, o anjo falando com Maria. E no verso 36, o anjo diz: E eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então a gente vê aqui que o anjo, o mesmo anjo que falou com Zacarias, que agora está falando com Maria, ele fala para Maria: Olha, a sua parente Isabel, tua prima, ela vai conceber um filho na sua velhice. E já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E a frase do verso 37 é bem forte. Porque para Deus nada é impossível. Ela ficou sem saber exatamente o que iria acontecer. Então, a pergunta dela é lógica. Como eu vou ter filho se eu nunca conheci um varão, se eu nunca tive relações com ninguém? Aí o anjo explica para ela como que vai ser, e então ele introduz o que está acontecendo com Isabel como exemplo também do que Deus está fazendo em uma mulher estéril. Então, da mesma forma que Maria teria um filho sem o contato com um homem, aquela que era estéril também já está no 6º mês. Só que aquela estéril, ela teve o contato com o marido e Maria não. Aí, no caso de Maria, o ato ainda é muito mais poderoso, né? Porque é o próprio Deus que vai passar sombra sobre ela e a criança será gerado. Quer dizer, ele já vai ser colocado ali dentro do ventre dela. Que coisa linda! Amém. É uma obra sobrenatural, é miraculosa, como o Senhor fez com Isabel, né, dando um bebê na sua velhice, e muito mais ainda com Maria. A gente tem que entender que teologicamente isso é muito importante. O fato de Jesus não ter nascido de nenhum material genético humano. Porque se ele recebesse a semente de Adão, ele não poderia ser divino. O Salvador. Ele não poderia ser o Salvador. Agora, João não. João vai ser o precursor. Ele vai ser um homem como nós, também da semente de Adão. Então ele é um pecador como nós. Mas ele vai ser uma pessoa diferente porque
ele já foi separado por Deus para esse ministério. Aí o anjo vai falar que ela vai conceder e que ele vai ser o filho do Altíssimo. Lucas 1,76 vai falar que João vai ser o profeta do Altíssimo. Então há uma grande diferença. Aqui o Senhor revela através do anjo Gabriel que ele vai ser o filho do Altíssimo, e aqui a respeito de João Batista, quem revela é o Espírito Santo ao pai Zacarias. Logo que abre a boca dele, ele profetiza, ele começa a profetizar. No capítulo 1 do livro de Lucas, no versículo 76, o menino, ele será chamado profeta do Altíssimo, está se referindo a João. Então ele vem de uma semente adâmica, ele é cheio do Espírito Santo, ele não é gerado no Espírito Santo. Jesus é gerado no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. É a grande diferença aí. E nós vamos ver isso agora, né, pastor? Continuando a leitura aí dessas duas mulheres. No verso 39 diz: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Então, aí, essa saudação que Isabel fala para Maria, o próprio anjo já tinha falado para ela aí no capítulo 1, versículo 28. O anjo falou a mesma coisa para Maria: Bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Porque o Senhor se alegrou em escolher Maria e gostou do que viu em Maria. Maria tinha um coração desejoso, amoroso, e ela era muito receptiva às coisas de Deus. Ela gostava das coisas de Deus. Tanto é, e depois nós vamos vê-la falar no seu Cântico de Maria, ela cita frases do Antigo Testamento que já estavam ali nelas. E ela cita essas frases cheias do poder de Deus também. Então ela era uma moça temente a Deus, tinha a palavra, né, na boca e no coração. É interessante dizer que quando a saudação de Maria chega ao ouvido de Isabel, a criança no seu ventre dá um pulo, dá um salto. Isabel fica cheia do Espírito Santo e começa a falar então essas palavras: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E no 43 ela fala: E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela sabia, ela tinha o conhecimento de que aquele bebê que está sendo gerado no ventre de Maria é o Senhor. É, porque ela fala cheia do Espírito Santo. Assim que ela ouviu a saudação, como o Espírito de Deus já estava ali dentro de Maria, esse fruto que o Senhor colocou ali dele, dentro dela, né? Quando ela fala e Isabel ouve a voz dela, a criancinha salta de alegria. E no 44 volta a repetir-se a mesma coisa. Ela se move, então ela fala cheia do poder de Deus. E quando ela fala: E de onde provém isso a mim, né? Que venha visitar a mãe do meu Senhor, e esse Senhor aparece com letra maiúscula. Está falando aí do Senhor, o Deus Altíssimo. O Senhor estava ali no ventre dela. A mãe, a mulher que estava carregando, o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, estava visitando Isabel. Que honra é essa? Quem sou eu, né? Para receber uma graça dessa? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor, do meu Salvador? Ou do Messias? Glória a Deus. Então, no 44, ela volta a falar que a criança saltou o seu ventre de alegria. Ela confirma. E no 45, ela fala: Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Ela está confirmando pelo Espírito o que o anjo falou para ela lá. Quer dizer, é uma confirmação em cima de outra confirmação. E aqui, tudo aquilo que o anjo disse a Maria iria se cumprir. Porque ela creu. O segredo é porque Maria creu. Bem-aventurada que creu. Diferente do pai, né, de João,
Zacarias que duvidou, né? E teve que ficar mudo até esse momento que nós estamos aí lendo. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Ela não ficou até o nascimento de João, ela ficou pouco antes do nascimento de João, ela partiu e voltou para sua casa. E então nós chegamos no nosso texto. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Glória a Deus. Então aquela que não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos, durante toda a sua vida ela não teve condições porque era estéril, jamais ela imaginou que na velhice ela poderia ter um filho. Então o seu contentamento, eu tento imaginar aqui o rostinho dela. Ela estava numa alegria só. E quando os parentes e vizinhos chegam, ela se alegra juntamente com eles por aquele fato. Ela estava com essa alegria, e é uma alegria que vem de Deus. Ela estava tomada pelo Espírito de Deus. Já tinha sido usada pelo Espírito Santo para falar com Maria. Aquilo, né, que o Senhor revelou a respeito de Maria ainda devia estar ali no seu coração. Ela pensando no que Deus estava fazendo, dando esse filho para eles na velhice. Maria recebendo uma bênção ali e ela recebendo outra bênção aqui. As duas bênçãos que o Senhor mandou. Num período de silêncio que passava Israel, mais de 400 anos, não havia profeta que se comunicasse ali na terra de Israel. Então havia um silêncio dos céus. Deus não tinha falado mais nada com esse povo. E de repente agora vem esse anjo com essa alta patente, Gabriel, e fala com essas duas pessoas. E traz esse presente dos céus, a graça para ela de engravidar e colocar no ventre de Maria o seu filho. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós estamos chegando no momento em que Deus, depois de todos os acontecimentos do Antigo Testamento até o último profeta, nós estamos chegando no auge da revelação, quando Deus então traz João Batista e o seu filho ao mundo para que eles comecem a obra. Um vai completar a obra do outro, né? Porque João vai fazer o trabalho que Deus manda ele fazer e, através do trabalho dele, ele vai apontar o Salvador. A obra da salvação, então, vai ser desenvolvida por essas duas pessoas. João Batista primeiro e depois Jesus. É claro que a de Jesus é eterna, né? A obra que Jesus faz é eterna. A obra de João Batista é importante também, mas é limitada. Não é como a do nosso Salvador. Em Gênesis, capítulo 17, no verso 12, vai dizer: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então aqui mostra como foi instituído a circuncisão. Deus falando a Abraão, ele disse para que todas as crianças do sexo masculino, ao 8º dia, teriam que ser circuncidados. Então aqui fala bem claramente. E no nosso texto, nós vemos que isso também acontece. Ao 8º dia, os sacerdotes vieram circuncidar o menino e queriam lhe chamar de Zacarias, o nome de seu pai. E logo a sua mãe disse: não, ele será chamado João. E eles então ficaram sem saber muito bem o que estava acontecendo, porque no verso 61 eles dizem: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Aí eles vão perguntar para Zacarias por acenos. A gente acha até engraçado. Por que por acenos se Zacarias ouvia bem? Ele não estava podendo falar, mas ouvir ele estava podendo. Mas há sempre essa confusão, né? As pessoas acham que a pessoa muda, ela é muda e surda. Às vezes ela é só muda, ela ouve, como o caso dele aí. Mas as pessoas têm
esse tipo de comportamento mesmo, elas têm essa dúvida. Então Zacarias ele pede uma tabuinha de escrever e escreve. O seu nome é João. E todos se maravilharam. E nesse momento aconteceu aquilo que o anjo havia dito. A boca dele se abriu e a língua se lhe soltou. Glória E a Deus. falava louvando a Deus. Depois de ficar 9 meses sem falar, você vê que aquela pergunta que ele fez ao anjo, Custou 9 meses de silêncio, de as meditação. consequências que tiveram. Teve que ficar 9 meses de silêncio e meditação para pensar, né? Como uma criancinha mesmo que você põe de castigo e fala, agora você vai pensar no que você fez. Ele ficou 9 meses e quando ele pôde falar, a primeira coisa, achei tão bonito isso, ele falava louvando a Deus. Ele abriu a sua boca para louvar a Deus. E é interessante que esse nome já tinha sido dado pelo anjo. Está lá em Lucas 1, capítulo 1, versículo 13. O anjo falou que o menino se chamaria João. Provavelmente ele deve ter usado uma tabuinha e escreveu e falou para Isabel. Que Isabel falou bem séria, não, ele vai se chamar João, né? E aí foram correndo perguntar para o pai e o pai confirmou. Ela deve ter conhecido toda a história do que aconteceu no santuário. Então por isso que ela também ela foi firme na hora de falar, porque isso era uma ordem do Senhor. Colocar o nome de João foi uma ordem que uma instrução que o anjo deu a eles. Ele então começou a falar e diz que quando ele começou a louvar a Deus e a sua voz se soltou, veio um temor sobre todos os seus vizinhos, porque eles perceberam que ali havia acontecido algo miraculoso. E depois então que todos esses eventos foram divulgados, eles todos então começaram a guardar esse fato como uma coisa maravilhosa, um acontecido que há muito tempo não se ouvia falar de algo assim, a ponto deles chegarem a indagar: quem será, pois, este menino? Glória a Deus. Quem será, pois, este menino? Ali em Isaías, capítulo 40, no versículos 3 a 5, ali fala já quem era esse menino, o próprio profeta do Senhor, Isaías, há centenas de anos antes, foi usado por Deus para falar qual era o ministério de João Batista, esse precursor. Isaías 40, versículo 3 a 5. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E aí, pastor, está a resposta daquela pergunta que você fez no versículo anterior, que o rei mandava um mensageiro antes para ver como estava a estrada, para ele, antes dele ir até um outro local. Então ele está se referindo a isso aí. João Batista vem para acertar o caminho, para o Senhor Jesus passar. Glória a Deus. Olha que missão gloriosa. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então, o Senhor estava preparando ele já, porque o profeta já tinha sido usado por Deus e esse profeta Isaías já havia dito que esse mensageiro viria. Só estava se preparando a plenitude do tempo. Lá em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, aconteceu todas essas coisas. O tempo que Deus determinou, a vinda de João Batista, a vinda de Jesus, então aconteceu tudo isso. Glória a Deus. Aconteceu o que saiu da boca do profeta Isaías. Todas as coisas que aconteceram através da revelação estão profetizadas no Antigo Testamento. Então todas essas coisas sobre o nascimento de João, o nascimento de Jesus, foram profetizadas no Antigo Testamento. Então aqui em Isaías a gente vê que Deus ia fazer através de João. E isso responde
a pergunta: quem será, pois, este menino? Será a voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. E diz então que a mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus. Ele já era, desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Então, o Senhor estava com ele e ele estava seguindo também o caminho com o Senhor. Então, quando diz a mão do Senhor estava com ele, é justamente isso. Que eles viam na vida dele uma pessoa separada por Deus para fazer a obra de Deus. E a mão do Senhor estava com ele, por quê? Porque ele ia falar no poder cheio do Espírito Santo e no poder de Elias. Ou seja, ele vem com o mesmo ímpeto. A voz dele ia ser tão avassaladora que todas aquelas pessoas que ouvissem iriam se converter. E os que não se convertessem iriam se perder para sempre. Fala assim que Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então, esse versículo tem a ver com o Salmo 41:13, que eles também falavam exatamente isso: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Então, o Deus de Israel estava visitando o seu povo. O Deus de Israel, que havia ficado em silêncio para com este povo, agora vem, exalta Maria e exalta Isabel. As duas foram exaltadas, porque uma saiu da humilhação, da esterilidade, e agora Deus dá uma bênção dessa, um filho que vem com todo esse poder e glória para preparar o caminho do Deus Altíssimo que vai passar aqui nessa terra depois dele. Glória a Deus. Que presente glorioso. Mesmo de forma silenciosa, as pessoas tinham um julgamento dela e ela, logicamente, ela vai percebendo que existe um julgamento por ela não ter filhos. Ela carregou isso por toda a sua vida, mas o Senhor ouviu as suas orações, as orações do seu esposo, e no final da vida deles, eles receberam uma grande bênção, uma grande alegria dela poder ter tido um filho e acolher aquele filho no seu regaço, no seu colo. Deve ter sido a sensação mais maravilhosa do mundo. Apesar de que seu filho teria um caminho difícil, mas ela, naquele momento, ela sentiu-se totalmente realizada. Privilegiada, né? Porque foi agraciada com esta obra tão gloriosa. Deus trazer, né, essa força para esse casalzinho que estavam ali já bem velhinhos, resignados, sem esperança, porque apesar dele ter o ministério dele de sacerdote, aquilo ainda ficava aquele buraco, não preenchia, faltava alguma coisa, faltava. E o Senhor veio preencher o que faltava. Deus veio fazer cumprir-se. Tanto é que o nome do filho, João, significa o Senhor demonstrou sua graça. Glória a Deus. Por isso que é bendito seja o Deus de Israel para toda a eternidade. Deus demonstrou a sua graça. Isso é o que significa o nome João. Então, João veio para demonstrar a graça do Deus vivo que ia ser derramada através do seu filho. Nós podemos entender que o mesmo Deus que agraciou esse casal é o mesmo Deus que ainda está à espera das nossas orações. Nada mudou em relação a que Deus ouve as orações. Uma coisa melhorou, que agora nós podemos pedir ao Senhor Jesus, que está à direita do Pai, para interceder. Nós temos um sumo sacerdote ali próximo ao Pai. Então, as famílias devem continuar orando, buscando a Deus, crendo que em Deus é que supre todas as nossas necessidades e nunca deixar
de acreditar no que Deus pode fazer. A palavra do anjo é muito importante. Quando ele diz que para Deus nada é impossível, é porque nós temos que tirar os olhos da terra e olhar para o alto. Amém. Porque quando nós olhamos para o alto, aí nós contemplamos o Deus que tudo pode. Vamos então encerrar e eu vou pedir para a irmã orar então. Você também aí pode ter uma condição muito difícil que impede de você ser mãe, impede de você ter esse sonho. Então vamos orar para que o Senhor possa fazer o que é impossível ao homem ser possível na sua vida também, para que esse sonho seja realizado e você venha compartilhar com essas duas mulheres a alegria de ser mãe. Amém. Obrigada, Senhor, por esse texto maravilhoso que o Senhor veio operar na vida, Senhor, deste casal e na vida de Maria, trazendo duas pessoas a este mundo tão maravilhosas, tão poderosas. Elas foram separadas. O teu filho deixou a sua glória, deixou o seu poder e veio habitar e se abrigado pelo teu Santo Espírito no ventre desta mulher maravilhosa, uma moça temente a Deus, que amava a tua palavra, uma pessoa amorosa, e o Senhor a escolheu a dedo porque viu todas essas virtudes no seu coração e também veio operar um grande milagre no ventre de Isabel, Senhor, que já estava, Senhor, já tinha passado do tempo e o Senhor operou este milagre e ela veio conceber sendo idosa e veio ter esse filho maravilhoso. Senhor, opera também o milagre na vida daquelas que estão com qualquer impedimento no seu ventre para ser mãe. É o maior desejo que uma mulher pode ter, Senhor, é querer ser mãe. E essas vidas já fizeram de tudo, já gastaram o seu dinheiro, já perderam a fé, a esperança e não conseguem realizar este milagre. Mas, Senhor, toca no ventre delas, tira o impedimento e que elas possam receber esta graça no nome poderoso de Jesus, para que elas também venham ser mãe, assim como Isabel, assim como Maria, para a glória e honra do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Eu já vou me despedindo, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.